Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para nossa sexta live. Nós estamos hoje no nosso sexto encontro, 5h10 da manhã aqui dos Estados Unidos, 7h10 do Brasil. E hoje nós vamos entrar em mais uma comunicação daquilo que Deus quer que a gente faça, daquilo que Deus está falando nesses dias, daquilo que você tem tido como oportunidade se encontrar em algumas faces, né? Eu tô aqui, já hoje é o nosso sexto dia, falando sobre identidade, falando sobre propósito, falando sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, sobre quem nós somos. E se você continuar todos esses dias comigo até o último dia, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa totalmente impactada por Deus, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então hoje é um dia muito especial, muito importante, porque ontem nós falamos sobre as 3 áreas que Satanás mais quer distorcer na vida do ser humano. E nós conseguimos compreender e entender que essas 3 áreas estão a nossa identidade, está a nossa mentalidade, está o nosso domínio próprio. Essas 3 áreas são as 3 áreas que você sempre perde se você não aprender a controlar na sua vida. Por quê? Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, ele não foi poupado em nenhuma dessas 3 áreas. Foram as principais 3 áreas e primeiras áreas que ele foi tentado por Satanás logo após começar a se posicionar. Então ele foi tentado na identidade, ele foi tentado na mentalidade e ele foi tentado no domínio próprio. E aí eu tava ontem, depois da live, porque sempre que eu tô aqui falando com vocês, a primeira coisa que eu faço é receber também essa palavra para mim. Eu não tô aqui ensinando algo para as pessoas que primeiro eu não vivo essa palavra. Então, eu terminei ontem a nossa live aqui e eu comecei a meditar com Deus sozinho. E comecei a pensar o quanto eu estava entendendo a minha identidade, entendendo minha mentalidade, entendendo meu domínio próprio. Até que ponto Deus estava entrando em minha vida e fazendo eu viver exatamente a identidade que Ele queria, o domínio próprio que Ele queria e a mentalidade que Ele queria. Então, quando eu comecei a analisar isso na minha vida ontem, eu comecei a perceber que durante muito tempo da minha vida, eu tive uma mentalidade muito boa e eu tive um domínio próprio muito bom também. Eu quase não pecava mais em domínio próprio. E bom dia, Maíra Vilela. Bom dia! Eu quase nunca mais estava errando no domínio próprio e também não estava errando na mentalidade. Eu aprendi a controlar a minha mentalidade. Eu comecei a controlar tudo que vinha de negativo, eu ressignificava. Tudo que vinha de palavra ruim, eu tirava. E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais na minha identidade. Eu comecei a descobrir de verdade quem eu era. E eu percebi que dessas 3 áreas, esse ano, principalmente nesses últimos meses que eu estou aqui nos Estados Unidos, tem 4 meses que eu morei aqui nos Estados Unidos, eu vou agora pro Brasil e eu só volto lá daqui a uns 2, 3 meses de novo. Eu senti que Deus, ele trabalhou exatamente na minha identidade. Era a área que mais faltava ser trabalhada. E aí, ok, ficou tudo ok de novo. Deus alinhou identidade, alinhou domínio próprio, alinhou mentalidade. De ontem para hoje, aqui nas minhas redes sociais, eu venho tendo uma onda de ataques. De ontem para hoje, aqui nas minhas redes sociais, eu venho tendo uma onda de perseguição. Eu venho tendo uma onda de críticas muito grandes. Eu venho tendo uma onda de muitas pessoas falando mal do meu conteúdo. Mas quem são essas pessoas que estão falando mal dos seus conteúdos, Pierre? São as pessoas que não concordam. São as pessoas que não acreditam. São as pessoas que não aceitam. São as pessoas que acham que Deus é um Deus que não faz um milagre. Deus é um Deus que não faz acontecer. Deus é um Deus que está de braços cruzados no céu brincando com a nossa cara aqui embaixo. São pessoas que estão realmente querendo criticar uns aos outros. Então, de ontem para hoje, aqui nas minhas redes sociais, eu venho recebendo uma onda de críticas, ataques e julgamentos. Isso é estratégia de Satanás para distorcer a minha mentalidade, para me afetar na minha mentalidade, para que eu não cumpra o propósito que está afirmado na minha identidade de Cristo e no meu domínio próprio. Ele está querendo fazer com que eu perca o controle, mas em Deus, nós jamais perderemos o nosso controle, porque nós sabemos que nós fazemos o que fazemos não porque nós queremos, porque eu, Pierre,
jamais queria estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas em Deus, eu obedeço e faço aquilo que Ele de antemão me pediu. Então qualquer crítica que venha, qualquer julgamento que venha, qualquer onda de perseguição que venha, não vai me afetar mais. Por quê? Porque em Deus eu sei o que eu estou fazendo. E a minha maior recompensa, ela não vem de homens. Ela vem de Deus. Então pode vir a crítica que for, que eu não tô nem aí. Por que eu não tô nem aí? Porque eu não tô aqui esperando elogio de homens. Eu tô aqui esperando glória eterna de Deus. Então hoje, o que o Pierre quer falar hoje de manhã com vocês? Hoje eu quero falar sobre distorções. Eu vou até escrever aqui distorção. Porque hoje eu quero falar sobre distorção com você. O que é distorção? Distorção é aquilo que Satanás ele tá o tempo todo tentando trazer. Se ele não consegue te afetar no domínio próprio, ele te afeta na identidade. Se ele não consegue te afetar na identidade, ele te afeta na mentalidade. E ele tá o tempo todo tentando distorcer quem você é, aquilo que você pensa e aquilo que você controla. Olha que forte isso. Satanás está o tempo inteiro tentando distorcer aquilo que você é, aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Se eu fosse você, eu não perdia essa frase, eu anotava ela. Por quê, Pierre? Porque hoje eu quero trazer, depois de tudo que aconteceu comigo ontem e tem acontecido nesses últimos dias, eu quero trazer o que tem acontecido no mundo hoje. Hoje nós vivemos uma grande distorção de identidade, uma grande distorção de mentalidade e uma grande distorção do domínio próprio. E é por isso que o mal tem reinado na Terra. É por isso que o mal tem prevalecido muitas vezes na Terra. E é por isso que muitas pessoas não sabem nem quem elas são de verdade e estão gritando aí que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eita. Que hoje nós possamos entender que a distorção é um dos grandes perigos do mal nessa geração, mas que nós controlaremos em Deus tudo o que precisamos controlar e que não seremos controlados. Então que nessa hora você possa fechar os seus olhos e a gente possa levantar uma oração juntos aqui, porque nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. À medida em que entramos em níveis de conhecimento e acesso de conhecimento de quem Deus é, nós estamos vivendo uma guerra. Porque quanto mais você ficar com a mente fechada de receber e conhecer aquilo que Deus quer que você receba, que você conheça, nós estamos vivendo uma guerra. Deus, em nome de Jesus, Pai, em primeiro lugar, eu peço para que o Senhor venha já iniciar essa guerra com força total, meu Deus. Envia os seus anjos ao nosso respeito, envia o teu Espírito Santo para ministrar em nós, por nós e através de nós. Deus, que o Senhor venha ser o Pai desse dia, o guarda desse dia, o guarda de Israel, o guarda aqui dos Estados Unidos, o guarda do Brasil. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha reinar sobre nós, governar sobre nós. Que possamos entender, Senhor, que toda distorção de Satanás, ela vai cair por terra agora em nome de Jesus, porque ele não tem domínio sobre nós. Qualquer brecha aberta está sendo fechada agora em nome de Jesus. Qualquer brecha aberta está sendo fechada agora em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que cura, transforma, liberta e faz. E é esse Deus que nós acessamos nessa manhã. Pai, tira todo o sono, Senhor. Sinto que tem uma guerra querendo trazer um sono sobre mim. Tira, Senhor, esse sono em nome de Jesus. Tira, Senhor, qualquer cansaço de quem está te ouvindo agora em nome de Jesus. E faça com que as pessoas venham a acessar o Deus de Israel. O Deus de Israel. Um Deus que cura, transforma e liberta. Faça, Senhor, as pessoas acessarem quem Tu és. Hoje, eu quero que você entenda uma coisa. O Pierre fala sobre o que aqui nas redes sociais? O Pierre tem falado sobre a homossexualidade. Porque a homossexualidade foi uma das maiores áreas que eu venci. Eu tive que vencer muitas outras áreas, eu tive que vencer muitas outras coisas também na minha vida. Mas uma das principais coisas que eu tive que vencer foi a homossexualidade.
E eu quero te trazer uma curiosidade no dia de hoje, uma curiosidade que é o seguinte, sobre o arco-íris de Deus. Você sabia que o arco-íris de Deus tem 7 cores, enquanto o arco-íris de Satanás, que eu posso dizer que é o arco-íris do homem, daquele levantamento humano, tem 6 cores? Olha que louco, presta muita atenção nisso aqui que eu tô te falando. O arco-íris de Deus tem 7 cores e o arco-íris humano, daquela ideologia satânica, tem 6 cores. Uai, Pierre, por quê? Porque o número 7 na Bíblia diz sobre perfeição, diz sobre completude, diz sobre a ordem de Deus. O número 6 diz sobre a incompletude e sobre o imperfeito. Eu vou repetir. O arco-íris de Deus possui 7 cores. E o arco-íris do homem, daquela ideologia de Satanás, tem 6 cores. O arco-íris de Deus, de 7 cores, diz sobre completude, sobre propósito, sobre aliança e sobre perfeição. O arco-íris da ideologia diz sobre incompletude, imperfeição e tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus. Satanás, ele não cria algo novo, ele distorce o que existe de Deus. O que eu quero falar pra você nesse dia é que Deus, ele tá o tempo todo tentando trazer a gente pro perfeito dele. E muitas vezes a gente cai no imperfeito. Satanás está o tempo todo querendo colocar a gente, fazendo a gente acreditar que aquilo que Deus criou, que é perfeito, que é completo, que é único, ele está tentando distorcer. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem a sua verdadeira identidade, certo? Imagina a sua identidade que você pega lá do cartório, né, que tem escrito lá seu nome, Pierre. Satanás, ele vai vir para distorcer aquilo que já existe. Espera aqui um minuto. Voltei. Tá vendo aqui? Essa daqui é a minha identidade. Eu precisei lá pegar isso daqui só pra você entender o que eu tô querendo dizer. Aqui tá escrito meu nome, Pierre Rodrigues Lamarão. Na minha identidade tem o meu nome. E essa é a minha verdadeira identidade. Aí o que Satanás vem e faz? Ele pega a minha verdadeira identidade e ele começa a transformar ela. Ele começa a me colocar com outro nome, ele começa a me colocar com uma outra idade, ele começa a me colocar com uma outra paternidade, ele começa a mudar até o local que eu moro, ele começa a transfigurar toda a minha identidade. Quando eu não tenho a minha verdadeira identidade, muito provavelmente eu vou ter a minha falsa identidade. E aí quando eu não tenho a minha verdadeira identidade, quando eu não sei quem eu sou, Satanás está trazendo quem ele acha que eu sou. Quando eu não tenho a verdadeira identidade, que eu não sei nem, quantos anos eu tenho e eu não vivo compatível com a minha idade, Satanás vem. Você já viu aquelas pessoas que tem, vamos supor, as pessoas que têm 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas elas se comportam como se elas tivessem, 10, 15, 20 anos. Provavelmente você conhece essas pessoas. Distorção de identidade. Ah, agora eu tô começando a entender o que é uma distorção de identidade, o que é uma falsa identidade. Presta atenção. A sua verdadeira identidade tem todos os seus dados. Aqui tem o meu nome, aqui tem a minha filiação, aqui tem a minha naturalidade, aqui tem minha data de nascimento, aqui tem toda a minha identidade terrena e humana. O que Satanás ele faz? Ele pega toda a minha identidade e ele começa a transformar o meu nome para aquilo que ele acha que eu tenho que ser. A minha filiação, eu não me vejo mais como filho de Deus, eu me vejo como filho de Satanás.
Por quê, Pierre? Porque eu me vejo como filho de Satanás. Porque minhas obras dizem muito mais sobre aquilo que eu tô falando. Eu posso até falar, não, eu não faço aquilo que o mal quer, não. Mas se nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu estou fazendo, a minha filiação não é de filho de Deus, não. A minha filiação é de filho de Satanás. E aí tá aqui, ó, data de nascimento. Ah, eu tenho 50 anos, mas eu ajo como se eu tivesse 15. Distorção de identidade. Distorção de identidade. Então, Deus, ele te deu uma identidade no dia de hoje. Deus, ele te deu uma digital. Deus, ele te deu uma foto. Deus, ele te deu um nome. Deus, ele te deu uma idade. Deus te deu uma geografia. Deus te deu tudo isso. Só que Satanás, ele pega tudo isso e ele começa a transfigurar. Ele começa a mudar tudo isso. E por que eu tô falando isso? Porque na Bíblia, o arco-íris de Deus, ele começa com 7 cores. E o arco-íris da ideologia satânica começa com 6. Então, você precisa entender que Satanás, ele não vai mudar aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás, ele não vai criar algo novo, ele vai mudar aquilo que você já é. Então, você tem que parar para analisar o que você é, o que você tem, o que você possui, o que você faz, qual é a sua filiação, qual é o seu nome, qual é a sua idade. Você precisa analisar tudo isso e entender que Satanás, ele não vai criar algo novo. Ele vai distorcer o que já existe. Satanás, ele não vai criar algo novo. Ele vai distorcer o que já existe. Então, ele não vai criar um novo Pierre, ele não tem essa capacidade. Ele não tem essa capacidade de fazer um outro Pierre igualzinho a mim, com o mesmo nome, com a mesma idade, com a mesma filiação, com a mesma foto. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer uma outra pessoa ter essa mesma identidade que eu tenho. Ele não consegue fazer. Mas sabe o que ele consegue fazer? Ele consegue pegar essa verdadeira identidade e distorcer ela. Ele consegue pegar exatamente isso tudo que está escrito aqui e distorcer. E aí? O que a gente faz no dia de hoje? Então, o que eu tenho para te dizer nesse dia é o seguinte. Satanás, ele não cria nada. Ele distorce. Satanás, ele não tem o poder de criar as coisas, mas ele tem o poder de distorcer todas as criações de Deus. O arco-íris de Deus foi criado por Deus através de uma aliança de Deus com os homens. Satanás vem e distorce aquela criação, aquela aliança, aquela perfeição, a incompletude, a imperfeição, e começa a colocar em uma ideologia satânica como se aquilo fosse um grito de orgulho, um grito de amor, um grito de perfeição, só que na verdade é tudo uma ideologia satânica de distorção de identidade, de distorção da verdadeira criação de Deus. E aí eu posso te perguntar no dia de hoje, você quer continuar vivendo na incompletude e na distorção de identidade, ou você quer de uma vez por todas viver a aliança de Deus e a completude de Deus? Porque se você está satisfeito viver 7 cores de um arco-íris, onde diz que é perfeito, completo e tem uma aliança com Deus, você está no caminho certo. Agora, se você está se sentindo pleno e feliz em viver uma aliança de 6 cores, onde diz mais sobre o homem do que sobre Deus, eu posso te dizer que você está numa falsa identidade do caramba. Pierre, a pessoa sob o efeito da distorção tem relâmpagos da sua identidade original? Sim. Sim. Que pergunta incrível. Sim, 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 sim. Quando eu estava na prática da homossexualidade, eu estava entregue nessa prática, eu vivia muitas coisas ruins. Por exemplo, eu acabava de ficar com um homem e assim que eu terminava de ficar com ele, eu ficava chorando depois. Eu ficava muito mal. Porque eu sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado. Da mesma forma que, por exemplo, o dia que eu bebia, o dia que eu usava droga, o dia que eu tinha esses flashes de falsa identidade, porque Deus, ele não me chama para viver nada disso, eu lembro que eu ficava muito mal logo em seguida. Então, você tem flashes, sim. Você começa a viver a falsa identidade porque Satanás, ele não cria, ele distorce. Então, vou trazer para esse exemplo aqui. Vamos supor que você tem o seu nome, você tem a sua filiação, você tem a sua idade, só que tá tudo distorcido. Vamos supor que
O seu nome você assumiu, a sua filiação você assumiu, só que a sua identidade está distorcida. Ou você assumiu o seu nome, ou você assumiu sua idade, mas a sua filiação está distorcida. Ou você assumiu sua filiação, você assumiu sua data de nascimento, mas você não assumiu o seu nome. Você tem flashes. Poxa, você tem relâmpagos de putz, minha filiação, putz, minha idade, putz, meu nome, entendeu? Só que mesmo assim tá distorcido. Mas você começa a ter relâmpagos. Ah, Pierre, como que eu faço para alinhar tudo isso? Você precisa de uma vez por todas se decidir viver no completo. Então você precisa assumir o seu lugar. Por exemplo, do caso do arco-íris que eu tô trazendo aqui pra vocês. Existem pessoas que hoje decidiram viver o arco-íris de 7 cores, que é o arco-íris da aliança com Deus. Existem pessoas que decidiram viver o arco-íris das 6 cores, que é o arco-íris da incompletude e da imperfeição. Ou seja, tem pessoas como eu que querem viver a completude e o perfeito. Tem pessoas que estão querendo viver o incompleto e o imperfeito. Então a gente precisa entender no dia de hoje o que nós estamos querendo viver. Nós estamos querendo viver a falsa identidade ou a verdadeira identidade? A gente está querendo viver a falsa ideologia ou a verdadeira ideologia? A gente está querendo viver o completo ou o incompleto? Porque se existem pessoas que estão se saciando com o incompleto, meu querido, eu posso te dizer uma coisa: isso é uma distorção de identidade, isso é uma distorção de ideologia, isso é uma estratégia de Satanás para fazer você viver o incompleto e o imperfeito, enquanto Deus está o tempo todo querendo fazer uma aliança com você e te levar para o completo. E aí o Logan também perguntou: como acessar a verdadeira identidade de uma vez por todas? Amigo, a única forma de acessar a verdadeira identidade de uma vez por todas é você encontrar em Jesus quem você é. A sua verdadeira identidade, ela não está em homens, ela não está em coisas, ela não está em pessoas, ela não está em lugares, ela não está em nada disso. Ela está em uma única coisa, em uma única pessoa, em um único lugar, que é Jesus. Então eu olho para Jesus e eu me vejo. É por isso que nós estamos aqui trabalhando quem é Jesus. Eu vou falar sobre Jesus nos próximos 26 dias, 25 dias, nem sei quantos dias tem pela frente. Mas a gente começa a falar sobre Jesus. A gente começou a falar sobre Jesus ontem. E aí, o que acontece? Só nele você consegue encontrar quem você é. Porque eu reflexo em Jesus. Eu sou um reflexo de Jesus. Então eu olho pra ele e se eu vejo que ele fez tal coisa, eu faço também. Se eu vejo que ele é tal coisa, eu também sou. Se eu vejo que ele tem tal coisa, eu também tenho. Só que enquanto eu não conheço quem ele é, eu também não sei quem eu sou. Por quê? Porque Jesus é um modelo perfeito de ser humano. E Deus nos chamou para sermos modelos perfeitos também de seres humanos. Então eu abro mão de quem eu sou para viver quem Jesus quer que eu seja. Então eu primeiro tenho que saber quem ele é. Enquanto eu não souber quem Jesus é, eu nunca vou saber quem eu sou. E aí, muito provavelmente, eu posso te perguntar agora. Claramente você vai ter essa resposta. Por que você ainda não sabe quem você é de verdade? Porque muito provavelmente você não sabe quem ele é. Da mesma forma que a Maíra perguntou sobre essa distorção. Muito provavelmente, Maíra, você ainda não sabe quem ele é. É por isso que você não sabe quem você é. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Jesus, ele tá descrito nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se você já quer entender o caminho, já vai para esses caminhos. Mateus, Marcos, Lucas e João é o caminho que fala de Jesus. Eu, Pierre, já passei anos da minha vida em propósito lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tenho um caderno na minha casa, um caderno desse tamanho, onde eu descrevi frase por frase sobre os evangelhos. Então eu pegava assim, João 1, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. Eu escrevia tudo que eu aprendi ali. Versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Eu fiz isso nos 4 evangelhos e eu fiz isso diante de todos os livros da Bíblia durante anos. Então hoje você vê um Pierre que tá aqui nas redes sociais falando de homossexualidade e de identidade e de Bíblia e de propósito. Eu não tô tirando nada da minha cabeça. Eu não tô tirando nada daquilo que eu acho. Aqui não tem achismo. Aqui tem base bíblica. Aqui tem identidade e propósito. Aqui tem palavra de Deus. Então é só ir pra ele
que você vai se encontrar. Sabe como que aconteceu o meu encontro de verdadeira identidade? Todo mundo falava que ser gay era pecado. Todo mundo falava que ficar com homem era errado. Que a Bíblia não sei o quê. E que Deus não sei o quê. Eu falei, pera lá, eu preciso conhecer esse Deus então. Porque se tá todo mundo falando que ele me condena por aquilo que eu acredito que eu sou, eu quero conhecer a ele. E aí, indo conhecer a Deus, eu comecei a encontrar quem eu era. Olha que forte. As pessoas falavam, ser gay é pecado. E pra saber por que ser gay era pecado, pra tentar entender por que isso era errado, porque todo mundo falava pra mim, você não pode ser gay porque é pecado. Você não pode viver essa prática porque é errado. Ser gay é pecado. Ser gay é contra a vontade de Deus. Então eu comecei a ir atrás de Deus pra saber por que era pecado, por que era contrário à vontade dele. Indo até ele pra entender o porquê que era errado e por que era pecado, eu comecei a me encontrar. E aí eu vi que, de fato, a minha identidade estava sendo distorcida por Satanás. E aí eu comecei a viver a verdadeira identidade, porque eu encontrei nele quem eu verdadeiramente era. Então você quer encontrar no dia de hoje quem você verdadeiramente é? Não procure em homens, não procure em coisas, não procure em lugares, procure em Jesus, procure em Deus, porque indo até Deus você encontra quem você é. Pierre, como faz para permanecer na identidade original? Amiga, é muito propósito. É muito propósito. Todos os dias eu penso o porquê que eu faço o que eu faço. Por exemplo, ontem, gente, de ontem pra hoje, meu Deus do céu, de ontem pra hoje eu conversei com uns 4 mentores, pastores e auxiliadores do meu ministério. Todos nós temos que ter pessoas que nos auxiliam, tá? Que nos cubram de oração. E eu posso até falar o nome dessas pessoas aqui, né? Devaldo Nóbrega, um abraço. Priscila Soares, um abraço. Felipe, pastor Felipe da IPTM, um abraço. Eu sofri uma onda de perseguição muito forte de ontem para hoje nas minhas redes sociais, porque conforme você vai colocando pressão naquilo que Deus quer que você faça, aquilo vai chegando. Eu tenho postado de 4 a 5 conteúdos por dia nas minhas redes sociais, falando daquilo que Deus quer que eu fale. Então, isso tem chego, né? Eu tenho recebido muitos seguidores, eu tenho recebido muitos elogios, mas eu também tenho recebido muitas críticas. E de ontem pra hoje, foi o dia que eu mais recebi críticas nas minhas redes sociais. Gente, se eu pudesse pegar e contar, foram mais de 50. De ontem pra hoje, eu recebi mais de 50 comentários negativos nas minhas redes sociais. E aí você me perguntou aqui agora, como que eu faço pra permanecer na identidade original? Eu preciso correr pra Cristo, amigo. Eu preciso correr pra Cristo. E aí, vamos supor que a minha identidade agora ela pensa em desistir. Por que você acha que é legal ficar lendo um monte de comentário negativo? Eu não tô nem aí, tá? Eu não tô nem aí pra isso. Eu não me dou com isso. Só que ontem eu passei o dia inteiro ontem lendo coisa ruim sobre mim. Ontem eu passei o dia inteiro lendo coisas negativas sobre mim. Então as pessoas falavam, você não presta, você é uma merda, você tá falando coisa com coisa, você não conhece Jesus, você não conhece a Deus, que bosta de conteúdo, que não sei o que. Cara, eu passei de 5 horas da manhã, que é o horário que eu acordo aqui, que agora são 5h37, até a hora que eu fui dormir, que foi meia-noite, ouvindo crítica. E eu já acordei agora de manhã vendo várias críticas também. Se eu não tenho clareza de quem eu sou, eu desisto. Eu abro mão. Eu paro de fazer o que tem que ser feito. E aí, como que eu faço para permanecer? Eu corro para Cristo. E aí, ontem, eu fui falar com os meus conselheiros e essas pessoas falaram, Pierre, não teve nenhuma pessoa na Bíblia que não pensou em desistir. Não teve nenhuma pessoa na Bíblia que não teve crise de identidade. Não teve nenhuma pessoa na Bíblia que não quis parar no meio do caminho. Só que o que diferencia essas pessoas das demais pessoas é que elas continuaram. Então, a todo momento, eu posso ter crises de identidade. Só que eu preciso continuar. Você acha que no meio do caminho eu não penso em desistir? Eu tô nos Estados Unidos, minha gente. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui? Só que em várias vezes aqui eu já tive crise de identidade. Nossa, misericórdia. Várias vezes aqui eu já pensei em desistir. Várias vezes aqui eu já pensei em questionar, ai meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor quer que eu faça? Por que o Senhor tá pedindo pra mim fazer tal coisa? Várias vezes. Só que além de correr pro lado humano e abrir mão e pecar e jogar tudo pro alto, eu corro pra Cristo.
E em Cristo, eu me encontro cada vez mais naquilo que Ele quer que eu faça. Então, a única forma de permanecer na identidade original é correndo para Ele. Gente, se vocês não tiverem identidade com Cristo, propósito com Cristo, vocês nunca vão conseguir viver a verdadeira identidade. As pessoas ficam dando tantas voltas para falar isso para vocês, porque vocês ouvem isso de mentores, palestrantes, pessoas importantes, lugares, coisas, mentorias e coaches. Gente, pera, abandona tudo isso. A única resposta está em conhecer a Jesus, entender quem Ele é, porque entendendo quem Ele é, eu começo a entender quem eu sou, e entendendo quem eu sou, eu permaneço nele. A palavra de Deus fala sobre isso o tempo todo. Se você começar a ler os evangelhos para conhecer quem Jesus é, para se conhecer também, você vai ver o tempo todo Jesus falando de como que a gente tem que fazer para permanecer. Ele fala várias vezes: vocês serão perseguidos, vocês serão massacrados, vocês serão levados para os tribunais, mas vocês falarão em meu nome. Aquele que não é digno de deixar pai e mãe, não é digno de mim. Ele está o tempo todo falando o que você tem que fazer. Você não tem que ouvir ídolos, você não tem que ouvir pessoas, você não tem que ir para lugares, você só tem que vir para mim. E Ele está o tempo todo disponível. Ele está disponível nessa manhã para você. Ele está agora, nesse exato momento, disponível para mim e para você. O que eu tô achando legal é que hoje, na aula de hoje, né, nessa live, nessa ministração de hoje, eu nem entrei na Bíblia ainda, a gente já tá aqui quase não sei quantos minutos, e eu nem entrei na palavra de Deus ainda, e eu preciso entrar pra gente poder falar sobre aquilo que Deus quer. E eu entrei falando sobre o arco-íris e a distorção. Espero que você tenha conseguido entender isso. O arco-íris de Deus tem 7 cores, e o arco-íris do homem, da ideologia satânica, tem 7 cores. Isso eu poderia te perguntar aqui agora: você acha que é uma coincidência ou você acha que é algo espiritual? Você acha que é uma coincidência Satanás pegar lá o arco-íris e colocar 6 cores, que 6 na Bíblia tem a ver com incompletude e imperfeito, ou você acha que é só uma coincidência? Eles pegaram o arco-íris lá e... Presta atenção no que eu vou ler aqui agora. Gênesis, capítulo 9, versículos 12 e 13. Diz o seguinte: E Deus afirmou: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco-íris nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante, ou seja, forte, da aliança entre mim e a terra. Vou repetir. Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco-íris nas nuvens, e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. E aí, pesquisando sobre esse arco-íris aqui, que Deus colocou sobre a aliança entre os homens e entre as gerações futuras, e entre uma aliança entre ele e a terra, preste atenção. O arco-íris de Deus é uma aliança entre os homens, entre as pessoas, para as gerações futuras, e entre Deus e a terra. 7 cores. 7 cores. Eu até ia falar quais são as cores aqui, mas eu não achei necessário. 7 cores. Aí o que Satanás vem e faz anos depois? Porque se você acha que isso começou agora, se você acha que isso começou, quer dizer, há muito tempo atrás, isso começou agora. Isso começou pouquíssimo tempo. Aí o que ele faz? Ele pega 6 cores do arco-íris e estabelece uma ideologia satânica falando que agora eles estão gritando por liberdade, por amor, por aceitação. Distorção de identidade. Simplesmente ele pegou o que Deus criou, simplesmente ele pegou o que Deus fez, simplesmente ele pegou o que Deus estabeleceu e distorceu, porque ele não consegue criar nada. Satanás, ele não cria nada, ele distorce a criação de Deus. O que Satanás tem distorcido hoje na sua vida? O que Satanás tem distorcido hoje na sua história?
O que Satanás tem feito e tem trago para você para te fazer confundir aquilo que Deus fez? Será que no dia de hoje você não precisa se autoanalisar e pensar o que ele tem distorcido na sua vida? Porque por muito tempo ele distorceu a minha identidade, me fazendo acreditar que eu era aquilo que eu não era. E ele conseguiu, cara. Ele conseguiu. O que eu tô falando aqui pra você, eu não tô aqui te contando uma história pra você ficar aqui perdendo tempo comigo, não. Um dia, Gente, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou conseguir. Preste atenção nisso daqui. Cara, pra mim vai ser muito importante conseguir fazer isso aqui com vocês. Preste atenção. Eu tô querendo te dizer que um dia Satanás conseguiu distorcer a minha... Meu Deus. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir para que o Senhor venha agora guerrear por nós, Senhor. Agora guerrear ao nosso favor, porque a verdade ela será entregue. A verdade ela será entregue. Satanás não vai prevalecer. Não vai. Não vai prevalecer. Porque você é um derrotado. Você é um derrotado e você não tem vez aqui, tá? Então você pode ir embora agora, pro quinto do inferno que você tem. Não vem pra cá. Não vem. Guerra espiritual, tá? Guerra espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual nesse momento. E eu peço para que você fique ligado junto comigo aqui agora. Como é que pode, né, cara? É só começar a falar a verdade que ele começa a se levantar. O inferno começa a se levantar com a verdade. Gente, eu tô impressionado como que o inferno, ele começa a se levantar quando a gente começa a falar a verdade. Essa live, ela foi encerrada 3 vezes automaticamente. Eu nem cliquei nada, eu não cliquei em nada pra encerrar essa live. Ela foi encerrada 3 vezes sozinha. Satanás não tem vez aqui. Já expulsei ele já, Mayra. Já expulsei ele. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês estão pensando que ele tá feliz com o conteúdo que vocês estão acessando, vocês estão muito enganados. Ele quer que vocês fiquem mesmo sem consciência. Entendeu? Ele quer que vocês fiquem sem consciência daquilo que ele tem pra vida de vocês. Mas nós não ficaremos. Sabe por quê? Porque Deus é maior. Deus é maior. Guerra espiritual pesadíssima. Nossa, tava demorando uma guerra espiritual, pra falar a verdade, né? Assim, física na hora ali, tava demorando. Porque 5 dias seguidos, né? Pelo menos no 6º dia ele tá agitado. Então não tem problema, nós venceremos em Cristo Jesus. O arco-íris de Deus tem 7 cores. O arco-íris de Deus significa princípio, significa aliança, significa completude e significa propósito. O arco-íris da ideologia de Satanás significa incompletude, imperfeição e aquilo que não provém de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás está o tempo todo tentando distorcer aquilo que Deus faz, porque ele não pode criar algo novo. Ele não pode criar uma coisa do zero, mas ele pode pegar as coisas criadas de Deus para fazer de distorção de identidade dele. Então, o arco-íris de Deus de 7 cores, que simboliza a perfeição, o arco-íris da ideologia de Satanás significa incompletude. Então, tem pessoas que estão querendo viver a incompletude e tem pessoas que estão querendo viver o completo. O que você está querendo viver no dia de hoje? Logan, não sai daqui. Não sai daqui porque você está tendo a oportunidade de vivenciar uma guerra espiritual como nunca antes. Essa live ela foi encerrada 3 vezes seguidas sem eu encerrar ela. Satanás ele não está nem um pouco satisfeito e eu vejo a guerra espiritual acontecendo. Porque vocês estão acessando um conteúdo agora muito importante, sabe por quê? Porque quando você entender que Satanás ele não pode criar algo novo, mas ele pode distorcer o que Deus fez, vocês nunca mais vão deixar ele distorcer nada na vida de vocês. Sabe por quê? Porque ele está o tempo todo tentando distorcer isso daqui, ó.
Ele tá o tempo todo tentando distorcer isso daqui. O tempo todo. O tempo todo. Só que eu tenho duas coisas na minha vida. Ou eu vivo o perfeito e o completo, ou eu vivo o imperfeito e o incompleto. E é por isso que eu trouxe na analogia do arco-íris. Porque eu poderia falar de qualquer outra coisa aqui, mas eu preciso falar daquilo que Deus ministra ao meu coração e daquilo que Deus faz comigo. O arco-íris de Deus tem 7 cores. O arco-íris da ideologia satânica do inferno tem 6. Ou seja, Deus cria o perfeito e o completo. Satanás pega, distorce, faz o imperfeito e o incompleto. 7 na Bíblia significa perfeição. 6 na Bíblia significa imperfeição e incompletude. O que você quer viver no dia de hoje, meu querido? O que você quer acessar no dia de hoje? Você está satisfeito com a falsa identidade que tem sido posta sobre você, desenvolvida sobre você? Ou você quer de uma vez por todas assumir aquilo que foi criado? Porque você foi criado por Deus. Criado pelo Senhor. Só que muitas coisas vieram no meio do caminho para te distorcer. E aí hoje, você está na posição da criação ou na posição da distorção? Aí eu estava te perguntando antes da live cair se você achava que tudo isso era coincidência ou espiritual. Você acha mesmo que é coincidência Deus fazer um arco-íris de 7 cores e Satanás pegar e distorcer para 6? Você acha que é coincidência Deus me fazer um homem e Satanás me fazer acreditar que eu sou uma mulher? Você acha que é coincidência Deus ter algo tão lindo e incrível para sua vida e você começar a viver uma distorção de identidade? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o lugar que você se encontra. Eu não sei o nível de mentalidade, maturidade, hoje de pensamento que você se encontra. Eu não sei o que tem passado sobre a sua vida. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Existe o criado e existe o desenvolvido. O que Deus te criou para ser? E o que Satanás desenvolveu sobre a sua vida? De uma vez por todas é a hora de você assumir sua verdadeira identidade. De uma vez por todas é a hora de você assumir aquilo pelo qual Deus te fez para ser. Porque se você não assumir aquilo pelo qual Deus te fez para ser, você vai viver uma falsa identidade. Você nunca vai viver aquilo pelo qual de fato você nasceu para viver. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de uma vez por todas viver o que você foi criado para ser. E não o que você foi desenvolvido para ser. Sabe por que você foi desenvolvido? Porque a escola te desenvolveu. Seu pai te desenvolveu. Sua mãe te desenvolveu. O círculo de pessoas que você convive te desenvolveu. Várias vivências no meio do caminho desenvolveu você. E aí, o que desenvolveu você se tornou uma verdade. Só que você parou para se esquecer que Satanás, ele usa o pai e a mãe. Ele usa os amiguinhos da escola. Ele usa os ambientes de trabalho. Ele usa as redes sociais. Ele usa. Ele só precisa encontrar uma brecha desse tamanhozinho que ele começa a usar. Então, ele começa a desenvolver você na falsa identidade. Porque o gay é gay de acordo com aquilo que ele acredita. Porque, na verdade, gay nem existe, tá? Gay nem existe. Só que Satanás traz sobre ele uma existência de uma falsa identidade, distorcendo o original. Deus fez o homem para ser homem, fez a mulher para ser mulher, ele vem, pega tudo aquilo ali e ele distorce. Distorce como? Com as vivências do meio do caminho. Tira o pai, a mãe não sabe ensinar, coloca na escola, começa a distorcer a identidade, começa a colocar em círculos de amigos, começa a distorcer a identidade, começa a pegar pessoas ao meio do caminho, faz amar aquela pessoa como o pai não amou, como a mãe não amou, e ele começa a se distorcer todo. Nossa, aquele homem me ama como meu pai não me amou, aquela mulher me ama como aquela mulher como minha mãe não me amou. Aí começa uma distorção de identidade tão grande na vida do ser humano, que aí quando ele menos espera, ele tá começando a gostar de homem com homem, com mulher com mulher. Então, o gay, por si só, ele nem gay é. Só que Satanás começa a distorcer sobre ele aquilo que ele não é. Porque o papel de Satanás é distorcer o original de Deus. Satanás nunca vai criar um gay. É isso que eu tô querendo te dizer. Satanás, ele não vai criar um homossexual. Ele vai desenvolver um homem
a se tornar um homossexual. Ele vai desenvolver uma mulher a se tornar um homossexual. Por quê? Porque ele não é capaz de criar nada contrário à vontade de Deus, mas ele pode desenvolver. E como que ele desenvolve? Ele desenvolve colocando as pessoas para viverem coisas que o levem para uma falsa identidade. Só que no dia de hoje, Deus te convida a viver a verdadeira identidade. Hoje, Deus te convida a viver aquilo que de fato você nasceu para ser. Só que você tem que estar disponível para isso. Aí, o que o Logan colocou aqui? Tô assistindo com a Bia, minha futura esposa. Amém, amigo, amém. Eu profetizo sobre a vida de vocês uma verdadeira identidade. Eu profetizo sobre a vida de vocês que vocês venham acessar o Kairos de Deus e aquilo pelo qual de fato Deus te fez para ser. Vocês dois viverem um propósito lindo pela frente, um casal de referência, onde ajudarão muitos outros casais a se tornarem de referência também. Em nome de Jesus. E aí a gente leu lá em Gênesis o seguinte: a aliança que instituo entre mim e vós, todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco-íris nas nuvens e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. É tão lindo, gente. Nossa, meu Deus, eu leio esse texto, eu vejo o quanto é lindo o amor de Deus pelo homem. O quanto é lindo o amor de Deus pelas pessoas. O quanto é lindo aquilo que Deus tem para nós, mas o quanto é feio, perverso e também poderoso a distorção do original. Eu fico olhando para aquelas pessoas na rua gritando uma falsa identidade, uma falsa ideologia, uma bandeira e tá lá gritando. Meu Deus, vocês têm noção, gente? Vocês têm noção? Porque hoje eu tô trazendo a clareza para vocês do arco-íris, para quando vocês olharem e visualizem que vocês já devem ter visto um vídeo, alguma coisa aquela montoeira de gente gritando com bandeira colorida para tudo quanto é lado na rua. Orgulho, orgulho, orgulho. Aquilo ali é falsa identidade. Aquilo ali é falsa ideologia de Satanás. Aquilo ali é Satanás pegando aquelas pessoas e brincando e amassando e fazendo elas de marionete. Deus está com o completo para elas disponível e elas estão preferindo viver o incompleto. Deus tem a verdadeira identidade para elas disponível, elas estão preferindo viver a falsa identidade. E elas estão acreditando que aquilo ali é o certo. Só que é a mentira distorcida de verdade, porque Satanás está dominando a vida dessas pessoas. Satanás está dominando a mente dessas pessoas. E há liberdade disponível para elas. A verdadeira liberdade. Porque aquela ali não é a verdadeira liberdade, aquela ali é a falsa liberdade que eles estão acreditando que é a verdadeira liberdade. Mas não é. Só que a gente traz agora para a nossa vida. O que hoje Satanás tem distorcido na sua vida? O que hoje Satanás tem distorcido na sua identidade? O que ele tem pego hoje sobre você sabe o quê? Você precisa analisar isso. Você precisa parar para pensar nisso. Você precisa de uma vez por todas colocar em ordem a sua vida. Pega um papel e começa a anotar tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus da sua vida. Ah, Pierre, eu não sei o que. Você tá mentindo ainda? Pronto, já começa pela mentira. Se ainda tá pecando, fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, já começa daí. Enquanto você tiver brecha aberta para estar fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, você não vai acessar o completo. Você não vai acessar. Sabe por quê? Porque enquanto você tá aí dando várias brechas para Satanás entrar na sua vida, tem pessoas que estão se dedicando anos para viver o completo de Deus. Eu posso te dizer que eu estou me dedicando anos para viver o completo de Deus. Anos. Ah, Pierre, você não erra, você não peca, você não faz nada? Quem disse? Quem tá dizendo isso é você. Eu tô te dizendo que eu estou há anos me dedicando a viver o completo de Deus. Deus, ele não vai ser injusto comigo. Deus, ele não vai me permitir ser mais um no meio da multidão. Deus, ele não vai pegar a minha vida e colocar no meio das malhadas, no meio das multidões e me tratar como qualquer outro, sendo que eu estou anos da minha vida buscando a perfeição de Deus. Então, você está em qual lugar hoje? Você está no lugar da completude, da perfeição e do que Deus é? Ou você está no lugar da incompletude, gritando lá, uau, é liberdade, mas está vivendo uma distorção de identidade?
Olha o que diz Gênesis 3:1. A gente já está acabando. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Você não pode comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Então foi isso mesmo que Deus falou? Olha o que Satanás está trazendo sobre a nossa vida no dia de hoje. Então foi isso mesmo que Deus falou? Então é isso mesmo que Deus está fazendo? Então esse mesmo é o original? Satanás, ele nunca vai conseguir trazer clareza óbvia sobre as coisas. Ele traz em dúvidas. Ele traz em questionamentos. Por exemplo, anteontem, a gente estava naquela questão que Deus tinha falado para Jesus: tu és o meu filho amado, lembra? Satanás vem e diz para Jesus: se tu és filho de Deus. Deus vira pro Adão lá e pra Eva e fala o seguinte: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Satanás vem e fala? Então foi isso mesmo que Deus disse? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Gente, ele está o tempo todo distorcendo o original de Deus. Ele está o tempo todo distorcendo aquilo que Deus fala, aquilo que Deus declara, aquilo que Deus é, aquilo que Deus, definiu ao nosso respeito. Você precisa acordar para entender que tudo de negativo que você está vivendo não é a verdadeira identidade. Não é o decreto de Deus sobre a sua vida, é a falsa identidade. É a falsa ideologia. Então, de uma vez por todas, no dia de hoje, você precisa acessar a verdadeira identidade. Então, no dia de hoje, você precisa, de uma vez por todas, se reconciliar com o Senhor. E aí, agora eu quero tratar 2 parâmetros com você e a gente finaliza aqui. Você é do lado da rebelião ou você é do lado da reconciliação? Porque o arco-íris de 7 cores trata a reconciliação. Porque Deus tinha acabado de trazer o dilúvio sobre a humanidade, ele se reconcilia com o homem e ele faz uma aliança através do arco-íris. E aí vem a ideologia de Satanás, que traz uma rebelião contra Deus, onde pessoas estão gritando o que é certo, gritando liberdade, gritando uma mentira como se fosse uma verdade, trazendo incompletude e distorção de Satanás. De qual lado você está? Do lado da reconciliação ou do lado da rebelião? Porque no dia de hoje, você pode escolher sair dessa live e continuar tendo uma vida mentirosa. Depois dessa live, você pode sair daqui e continuar tendo uma vida medíocre. Você pode continuar tendo uma vida mediana. Você pode. Ou você pode, de uma vez por todas, acessar uma reconciliação. A aliança com Deus. A aliança pelo qual você realmente foi criado. Porque Deus, ele não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Ele te chamou para ter uma aliança com ele. Ele te chamou para ter uma reconciliação com ele no dia de hoje. Ah, Pierre, eu já errei tanto na minha vida. E eu também. Eu também. Eu já fiquei com vários homens. Eu já me droguei. Eu já bebi até morrer, até parar no hospital. Eu já fiz várias coisas numa noite da qual eu não me orgulho. Só que o Senhor, ele não me chamou para ter uma rebelião com ele. Ele me chamou para ter uma amizade, para ter uma paternidade, para ter uma reconciliação. E a partir do momento que eu entendi todas essas coisas, eu abandonei. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Então, no dia de hoje, é disponível para você a reconciliação com o Senhor. Deus quer te reconciliar com Ele, trazendo sobre ti a graça, o amor e a completude, abandonando de uma vez por todas a falsa identidade, a incompletude e uma vida mediana. O que você quer viver no dia de hoje? Só depende de você, meu querido, porque eu, Pierre, tive que abrir mão da prática da homossexualidade, da prática de pecado, de mentira e de miséria, para viver a completude em Deus. Foi fácil? Não. É fácil? Ainda não continua sendo, mas é a verdadeira identidade. Eu não estou te garantindo uma vida fácil, eu não estou te garantindo uma vida feliz, 100%, eu não estou te garantindo nada disso, mas eu estou te garantindo uma vida
de uma verdadeira identidade. Então eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Logan, você que está aí com a sua futura esposa, dê as mãos para ela. Eu quero que você feche o olho nessa hora e comece a meditar junto comigo naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Eu quero que você visualize nessa hora Deus criando aquele arco-íris de 7 cores e Deus falando o seguinte: hoje eu estabeleço a minha aliança com os homens e com a terra. Só que visualize também Satanás vindo e trazendo uma ideologia satânica, onde ele começa a gritar o orgulho, que só significa mentira, mentira, mentira e falsa identidade. E Deus está com esses 2 parâmetros agora disponível para você: a verdadeira identidade, a verdadeira ideologia, e Satanás com a falsa identidade e com a falsa ideologia, e você está no meio. E hoje é o dia de você definir para onde você quer estar, para onde você quer assumir, para onde você quer de uma vez por todas acessar e garantir e tomar posse como a minha verdadeira identidade. É aquilo que Deus tem para mim ou é aquilo que o homem pôs sobre mim, que não vem nem do homem, vem de Satanás? O que você tem que abandonar no dia de hoje? É a mentira? É a prostituição? É o medo? É o ego? É a masturbação? É o sexo? É o quê? Eu não sei o que você tem que abandonar no dia de hoje. Mas Deus sabe. E para você ter uma aliança com Deus de verdade, você não vai conseguir ter uma aliança com Deus tendo uma vida mediana. Tendo uma vida de altos e baixos o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É hora de uma vez por todas de você acessar aquilo que Deus tem. É hora de uma vez por todas de você acessar aquilo que Deus te chamou para ser. É hora de uma vez por todas de você acessar a excelência do reino de Deus na terra. É hora de uma vez por todas de você acessar aquilo que é disponível para você. Imagina de novo que Deus tem um arco-íris de 7 cores disponível para você. Mas imagina Satanás te dando um arco-íris de 6 cores. Deus tem a completude para você. E Satanás tem a incompletude. Ei, a Mayra colocou também dando as mãos para o meu futuro esposo, que Deus já sabe quem é. Glória a Deus, Mayra, glória a Deus. Imagina Deus o tempo todo te chamando. Imagina o tempo todo Deus te chamando pelo nome. Logan, Mayra, Ana Cláudia, Rosemary. O tempo todo Deus está te chamando pelo nome. Só que o tempo todo Satanás está tentando distorcer quem você é. Deus, em nome de Jesus, nós anulamos agora, Pai. Nós anulamos agora toda falsa identidade. Nós anulamos agora do mundo espiritual, Pai, toda falsa ideologia de gênero. Nós anulamos agora toda falsa distorção. Pai, nós clamamos pela verdadeira identidade. Nós clamamos por quem o Senhor de fato nos chamou para ser. Nós clamamos pela completude. Nós clamamos pelo perfeito. Nós clamamos pelo completo. Nós clamamos pelo único, pelo soberano, pelo verdadeiro. Nós clamamos por isso, Senhor, no dia de hoje. E nós pedimos, Pai, para que toda mentira venha cair por terra, para que toda falsa identidade venha cair por terra. Nós clamamos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faça com que venhamos acessar, Senhor, de uma vez por todas quem o Senhor nos chamou para ser. Faça com que venhamos acessar de fato aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Faça, Senhor, com que nós acessemos no dia de hoje aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para ser. Pai, que qualquer falsa identidade venha cair por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que toda mentira de Satanás, que qualquer brecha tenha entrado sobre nós, venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, eu pego a minha identidade nas mãos e eu intercedo pela identidade dos meus irmãos para que eles venham acessar, Senhor, a verdadeira identidade. Pai,
A escola nos formou, os seres humanos nos formou, os ambientes nos formou, mas Pai, antes de tudo isso nos formar, o Senhor nos conhecia no ventre da nossa mãe. O Senhor nos formou muito antes. Então, Deus, nós queremos assumir no dia de hoje a nossa verdadeira identidade, Pai, a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira verdade, Pai, que não provém de homens, de lugares e de coisas, mas que provém do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos faça acessar nessa manhã. Nós não queremos acessar à noite, nós não queremos acessar à tarde, nós queremos acessar agora. O Senhor é um Deus do acesso do agora, Pai. Nos faça sentir algo novo entrando sobre a nossa vida, Senhor. Nos faça entender que hoje nós nos veremos como verdadeiros filhos de Deus, que não há mais distorção de identidade. Não há mais distorção e mentira de Satanás posta sobre nós. Pai, quando eu lembro que eu já acreditei que ser gay era uma verdade. Eu já acreditei que ficar com homem era possível, era saudável, era a favor da tua vontade. Eu já acreditei que tudo isso era uma verdade. Mas quando o Senhor chegou, quando o Senhor me mostrou quem verdadeiramente eu era e quem verdadeiramente o Senhor era em mim, eu abri mão de todas essas práticas para viver aquilo que o Senhor tinha para mim. E eu abri mão do meu eu, do meu intelectual, daquilo que eu achava ser o certo para viver aquilo que o Senhor declarava ser o certo. E Deus, foi a melhor escolha que eu tive. Foi a melhor vivência que eu comecei a ter desde então. E eu não me arrependo e eu nunca mais, Senhor, quero viver a falsa identidade porque, satisfaz os meus desejos humanos. Porque eu quero viver a minha verdadeira identidade para satisfazer o meu espírito e aquilo pelo qual o Senhor me chamou para ser. Da mesma forma, Senhor, que os meus irmãos que estão aqui comigo nessa hora, eles venham acessar, Senhor, a verdadeira identidade deles, Pai. Eu sei que não é uma coisa fácil, Senhor, mas faça eles enxergarem em Ti quem eles são. Em Ti quem eles são, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma guerra travada nessa manhã. Todas as vezes que a gente começa a lidar com libertação, Satanás ele fica muito irritado. E eu sinto nessa manhã um esfriamento espiritual. É como se você estivesse vivendo uma guerra, sabe? Nossa, talvez você possa estar me achando um louco no que eu tô falando aqui agora, mas eu sinto resistência. Eu sinto resistência com a verdade. Resistência com a verdadeira identidade. Isso é uma guerra espiritual. Eu consigo sentir claramente, e ele está o tempo todo tentando trazer sobre mim também essa guerra espiritual. Porque ele não está nem um pouco satisfeito com o que está acontecendo aqui. Ele não está nem um pouco satisfeito com o que está acontecendo aqui. A Rosemary colocou: Pierre, eu oro para Deus libertar as minhas 2 sobrinhas da homossexualidade e dar grandes testemunhos como você. Rosemary, começa a compartilhar esse conteúdo com elas. Já pode ser uma forma delas encontrarem Jesus através da minha vida. Mayra, nós reconhecemos a nossa verdadeira identidade. Manifesta em nós a tua face. Perdão, Senhor, por nos afastarmos de ti, Pai, quando os desafios da terra nos colocam em prova de fé. Sim, Jesus, nos perdoa, Pai. Há uma guerra espiritual nessa manhã. Há uma guerra espiritual. E o que eu tenho para te dizer é que é tão louco tudo que está acontecendo nessa manhã que se você despertar de uma vez por todas, a sua vida vai mudar para sempre. Se você despertar nessa manhã de uma vez por todas, a sua vida vai mudar para sempre. Porque onde há guerras espirituais, é porque tem anjos trabalhando a seu favor e demônios querendo te derrotar e fazendo com que a mensagem não chegue até você. A guerra espiritual tá tão grande nessa hora que a minha cara, ela tá elétrica, ela tá tipo assim, trêmula dentro, sabe? Dentro da minha face, ela está trêmula.
Isso é guerra espiritual. O mundo espiritual nesse momento está em guerra. Agora, nesse momento aqui, tem anjos e demônios lutando. Aí na sua casa tem anjos e demônios lutando. Nessa conexão entre o que eu falo e entre o que você ouve, tem anjos e demônios lutando para que não chegue até você. E essa guerra espiritual, ela é tão real que agora eu tô começando a sentir ela no meu corpo. E você pode me falar, nossa, Pierre, que loucura é essa? Será que isso é possível? É mais possível do que você possa imaginar, que inclusive você também pode sentir. Satanás, ele tem ódio da minha vida. Ele tem ódio da sua vida também. Ódio. Ele te odeia e ele me odeia. Só que Deus me ama. E Deus te ama também. E se até o dia de hoje nós estávamos presos na falsa identidade, de hoje em diante nós nunca mais seremos o mesmo. A partir de hoje, nós nunca mais seremos o mesmo. Você vai viver aquilo que você nunca viveu. Só que você precisa acessar o número 7. Você precisa acessar a completude. Você precisa acessar a verdadeira identidade. Não adianta ouvir tudo isso daqui e acabar aqui. Você precisa ir em busca do 7, da verdadeira identidade e da completude de Deus. Da mesma forma que você pode ser mais um ficando no número 6. Que é o incompleto, que é o comum e que é a distorção. O 7 está aqui e o 6 está aqui. É uma escolha. Todos os dias eu escolho viver o número 7. E é esse número que você tem que viver. Então, qual é o desafio do sábado? Qual é o desafio do dia de hoje? Viver o número 7, viver a completude, viver a verdadeira identidade. Esse é o seu desafio do dia de hoje. O seu desafio do dia de hoje é acessar o número 7, acessar a verdadeira identidade e acessar a completude. Assim que eu finalizar essa live agora, eu vou entrar em um período de oração aqui. E eu te convido a entrar também aí da sua casa. Sem mim, você e Deus. Lembre-se, você está em uma guerra. E você precisa vencer essa guerra. Você precisa assumir a posição de soldado e lutar essas guerras com as armas espirituais. Você não vai vencer essa guerra com argumentos humanos e com armas humanas. Você vai vencer essa guerra com armas espirituais. E a primeira arma que você vai vencer a sua guerra hoje é com a oração. Então saia dessa live e vai orar. Vai orar, sabe por quê? Porque Satanás, ele não quer que a mensagem chegue até você. Só que se você... Gente, você assistiu essa live até o final. Você venceu toda essa guerra espiritual, porque eu sei que é chato pra caramba a gente estar sentado de frente de um celular pra ficar ouvindo uma pessoa falar. Você venceu essa guerra espiritual. Então vai orar. Vai orar. Entre no seu quarto, feche a porta e vai orar. Vai orar. Vai orar. Para que você venha acessar algo que você ainda não acessou. Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Amanhã nós estamos aqui de novo, novamente, acessando mais uma área de quem Jesus é, para descobrir também quem nós somos. Deus abençoe e até amanhã.